Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020 e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, continuando a ver as revoltas da Primeira República. Nessa aula de hoje, vamos entender o que foi a revolta da vacina, a revolta da chibata e o fenômeno do cangaço. Quem está acompanhando certinho aí a sequência do nosso curso de História, sabe que na última aula nós iniciamos o assunto de revoltas da Primeira República, correto? E lá nós falamos sobre dois movimentos que aconteceram nesse período e que são considerados como messiânicos, que no caso foi a Revolta de Canudos e a Guerra do Contestado. Já nessa aula aqui, o objetivo é continuar e fechar esse assunto de revoltas que aconteceram na República Velha. Nessa aula de hoje, como eu já falei na introdução, vamos entender o que foi a famosa Revolta da Vacina, a também famosa, Revolta da Chibata e o fenômeno do cangaço, beleza? Então, sem mais delongas, para a gente seguir logo porque é importante, você já sabe, Pega seu material de anotação e não deixe de copiar as caixas de texto, tá ok? O local que você está é tranquilo? Já desligou as notificações? Cocota e cocota já meteu o pé? Então, vamos lá. Vamos começar nosso estudo, então, falando sobre a Revolta da Vacina, que aconteceu em 1904 no Rio de Janeiro. E, pessoal, só uma coisinha aqui. Vocês lembram que nessa época o Rio de Janeiro ainda era a capital do nosso grandioso Brasil, E Rodrigues Alves, quando assume a presidência no ano de 1902, ele tinha como principal objetivo transformar o Rio de Janeiro em uma capital moderna, Uma espécie de cartão postal para o Brasil e para o mundo, mostrar o novo tempo da República que o país estava vivendo. E uma das coisas que ele focou sua atenção para concluir esse projeto foi no combate a epidemias locais. Para vocês terem uma noção, a realidade do Rio de Janeiro naquela época era com lixos amontoados nas ruas, ratos e mosquitos transmissores de doenças. Então, por conta disso, muitas pessoas acabavam morrendo, principalmente com febre amarela, peste bubônica e varíolas. E para resolver esse problema de saneamento e epidemias, entra em cena um cara, na verdade um médico e sanitarista chamado Oswaldo Cruz. Acredito que todo mundo já ouviu esse nome, Esse camarada aí, ele convence o presidente Rodrigues Alves, em outubro de 1904, a decretar uma lei de vacinação obrigatória contra a varíola. E aí, pessoal, que o fuzuê acontece. Porque o governo não se preocupou em explicar ou educar a população sobre isso. E assim vocês sabem que muitos mitos começam a circular, Muitos tinham medo de começar a se parecer como um boi, por exemplo, porque a vacina era feita a partir do vírus causador da varíola bovina. Outros achavam imoral a exposição de partes do corpo das senhoras, no caso, os ombros, por exemplo, aos agentes sanitários. Tem boatos que dizem até que teve pais naquela época querendo obrigar um agente sanitário a se casar com a filha dele, por ter visto alguma parte do corpo dela. E tinham aqueles também que não concordavam, porque a obrigatoriedade ia contra a liberdade individual, beleza? E esses aí são os motivos que levaram a revolta da vacina a acontecer. Agora, partindo para a próxima, chegou o momento de falarmos sobre a revolta da chibata, que ocorreu no dia 22 de novembro de 1910, também no Rio de Janeiro, mas agora dentro da Marinha Brasileira. Esse foi um movimento organizado por marinheiros que lutavam contra castigos físicos existentes dentro da instituição. Entenda que no início do século XX ainda existia um velho regime disciplinar que previa castigos corporais violentos com a utilização da chibata, as famosas chibatadas. Então, se rebelando contra isso, os marujos se organizaram sob a liderança do marinheiro João Cândido, o almirante negro. Tomaram o comando de 2 navios de guerra, os encouraçados Minas Gerais e São Paulo, considerados na época como os dos mais poderosos do mundo,
e apontaram seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro, a capital da época. O negócio ficou sinistro. Mandaram uma carta também para o presidente da República, na época o recém-empossado Hermes da Fonseca, fazendo exigências, sob ameaça de bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso elas não fossem atendidas. A principal exigência feita pelos marujos foi o fim de castigos corporais dentro da Marinha Brasileira. Mas não só isso, tá? Já que eles tinham feito todo aquele movimento, aproveitaram também para reclamar da má alimentação, dos baixos salários e pedir melhorias em suas condições de vida. Beleza? Já o governo, sob a mira daqueles canhões, logicamente aceitou estabelecer negociações e disse que atenderia todas as exigências que foram feitas. A Câmara dos Deputados, inclusive, rapidamente aprovou um projeto que acabava com as chibatadas e anistiava, perdoava os revoltosos. Sendo assim, os marinheiros acreditaram, baixaram suas guardas e entregaram os navios para os seus comandantes. Porém, quando isso foi feito, o governo começou a se comportar de uma forma um pouquinho diferente. Além de não cumprir suas promessas, vários marinheiros foram expulsos da instituição e alguns dos líderes acabaram sendo presos, inclusive João Cândido, que foi preso em uma masmorra na Ilha das Cobras, lá no Rio de Janeiro, sendo julgado e absolvido no ano de 1912. E a título de curiosidade, João Cândido passa para a história conhecido como o Almirante Negro, responsável por acabar com o castigo da chibata na Marinha do Brasil. E seguindo para a última parte dessa aula, vamos nos concentrar agora lá no Nordeste, onde aconteceu esse negócio aí que se popularizou como o fenômeno do cangaço. E pessoal, já entendam o seguinte, tá? Chamamos de cangaço o tipo de vida dos cangaceiros. E cangaceiros eram nada mais nada menos que grupos armados que praticavam assaltos a fazendas e muitas vezes matavam pessoas. Podemos dizer que a formação desses grupos foi motivada principalmente por conta da situação de miséria e fome em que a população muitas vezes se encontrava, também por conta de injustiças e desigualdade social, e também por conta da seca, que dificultava muito a vida da população local. Outra coisa importante é que existem muitas divergências de opiniões ainda quando tratamos desse assunto de fenômeno do cangaço. Tá? Muitos pesquisadores entendem que esse fenômeno foi uma forma pura e simples de malandragem, banditismo, criminalidade. Já outros enxergam isso como uma forma de contestação social. Como não vale a mim expressar opiniões, fica esse ponto de interrogação aí para vocês. Entre os principais grupos de cangaceiros, destacaram-se o de Antônio Silvino, que sobreviveu entre os anos de 1875 até 1944, e o de Virgulino Ferreira, mais conhecido como Bando Lampião, existente entre os anos de 1900 até 1938. E já aproveitando esse assunto, no ano de 1938, a polícia massacrou esse bando aí, Lampião, e o cangaço praticamente desapareceu do Nordeste, ok? Então essas são as informações relevantes no nosso estudo. Por aqui estamos chegando ao fim de mais uma aula referente ao período de República Velha, ok? Bom, na próxima aula vamos falar sobre o que foi o tenentismo, assunto extremamente importante também. Não percam. Vou ficando por aqui, foi um grande prazer para mim. Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.